Também quero saudar aqui a todos os nossos colegas senadores que são professores, em nome da professora senadora Regina, e também não sabia o senador Fernando Bezerra. Então, aproveitar essa data para parabenizar os nossos colegas senadores que também são professores. E eu ocupo essa tribuna, senhor presidente, exatamente para falar do Dia do Professor. Muitos me antecederam aqui, escutei vários pronunciamentos de homenagem aos professores, mas também não poderia deixar de, nessa data, fazer esse pronunciamento, lembrando a importância que têm os nossos professores. E é com muita satisfação que eu ocupo essa tribuna exatamente para homenageá-los. Aliás, essa data foi muito bem escolhida, pois são 3 dias após a celebração do Dia das Crianças, dia 12 de outubro, que nós comemoramos daqueles que têm a missão especial de educar e formar, desde a infância, todos os cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras. Em 15 de outubro de 1827, como já disse aqui o senador Teomário Mota, Dom Pedro I, imperador do Brasil, baixou um decreto imperial que criou o ensino elementar no Brasil. Pelo decreto, todas as cidades, vilas e lugarejos do país deveriam ter suas escolas de 1º grau. O decreto também tratava da descentralização do ensino, do salário dos professores, das matérias básicas que todos os alunos deveriam aprender e até como os professores deveriam ser contratados. Mas foi somente em 1947, 120 anos após, portanto, do referido decreto, que ocorreu a primeira comemoração de um dia efetivamente dedicado aos professores. Começando em São Paulo, em uma pequena escola, quando 4 professores tiveram a ideia de organizar um dia de congraçamento e análise dos rumos para o restante do ano. E o dia escolhido foi o dia 15 de outubro. Depois de se espalhar pelo Brasil nos anos seguintes, a data foi oficializada nacionalmente como feriado escolar pelo Decreto Federal 52.682, de 14 de outubro de 1963. O decreto definia a essência e razão do feriado. Para comemorar condignamente o Dia do Professor, os estabelecimentos de ensino farão promover solenidades em que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, fazendo participar os alunos e as famílias. Nada mais adequado para celebrar esta categoria que vai muito além de uma profissão, até porque forma várias profissões, cria culturas e pensamentos e constrói sociedade. Eu diria que é uma verdadeira missão, principalmente quando nós consideramos o salário, a remuneração que os nossos professores recebem. Sem dúvida, nós tivemos avanços. Eu falei aqui na semana passada da Pátria Educadora, o caminho que o Brasil segue para fortalecer a sua educação com os investimentos e com os esforços da sociedade brasileira. Mas, com certeza, nós temos muito que avançar. Portanto, o Dia dos Professores, além de ser uma homenagem, além de ser feriado, e é por isso que eu trago hoje a minha filha aqui ao plenário, a Gabriela, porque ela não tem aula e acompanha-me hoje nos trabalhos do Senado, é também um dia de reflexão e um dia que nós queremos ter como marca para aprofundar as lutas, lembrar as necessidades que temos de avanço na educação, mas principalmente de valorização dos nossos professores. Portanto, senhores senadores e senhoras senadoras, neste ano de 2015, o Dia dos Professores é ainda mais importante no meu estado, o estado do Paraná, em virtude de tudo o que aconteceu na nossa capital, em Curitiba, no dia 29 de abril. E por isso que eu tenho o dever de dirigir-me aos professores do Paraná nesse 15 de outubro, dirigir uma mensagem ainda mais especial, desejando-lhes muita paz, amor, realizações em suas vidas pessoais e profissionais e, acima de tudo, esperança em dias melhores, torcendo para que o respeito e a dignidade que lhes foi brutalmente retirado possam ser restabelecidos. Vocês são muito
muito especiais, nossos professores e professoras do Estado do Paraná. Ninguém vai tirar isso de vocês. Ninguém vai tirar o autorrespeito de vocês. E aqui eu queria muito agradecer ao senador Paim, que foi um dos grandes companheiros da categoria dos professores do Paraná, quando fizemos audiência pública para denunciar o que aconteceu lá. Muito obrigada, senador Paim. A sua estada também no Paraná para falar com os professores ficou marcada entre os nossos mestres e as nossas mestras. Lhe concedo uma parte. Senador Cleise, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência. Vossa Excelência, senador Requião, estiveram lá naquele momento do conflito, avisaram que ia acontecer, fizeram de tudo para que não acontecesse, mas infelizmente não foram ouvidos e aquele fato virou um fato internacional. E me lembro de uma mensagem que recebi que dizia o seguinte: o filho, me marcou isso, filho perguntando para a mãe: mãe, por que eles estão batendo nos professores? Porque eles não querem que eles lhe passem conhecimento, saber, porque se isso acontecer, o Estado como o nosso não estaria na situação que se encontra agora. Eu achei uma mensagem muito bem bonita colocada e mostra a importância do conhecimento. Então, eu aproveito essa parte para me somar à homenagem que Vossa Excelência faz, simbolicamente aos professores de Curitiba, mas todos os professores e educadores do Brasil e do mundo. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigada, senador Paim. Esse ano de 2015 foi um ano muito duro para os professores do Paraná, senhor presidente. Curitiba, como disse o senador Paim, tornou-se manchete nos principais jornais do país e do mundo pelo massacre promovido pelo governo do Estado do Paraná, com forte aparato policial contra os professores paranaenses. Bombas, balas de borracha, cachorros, um nível de violência não visto no nosso Estado em relação aos nossos educadores. Um triste episódio que cobriu de vergonha a história do nosso Estado. E, com certeza, manchará para sempre a biografia do governador Beto Richa. Foram mais de 200 feridos durante 2 horas ininterruptas de ataques, que, como eu disse, e eu estava lá, vi, junto com o senador Roberto Requião, os professores atingidos por balas de borracha, bombas de gás, spray de pimenta, cacetetes, cães e tudo mais que foi possível usar contra os professores paranaenses. As bombas foram atiradas de helicópteros, senhor presidente, só para constatar a gravidade do que aconteceu em Curitiba no dia 29 de abril. E foram gastos quase R$1 milhão nessa operação, em munição, em diárias pagas a policiais para fazer a repressão dos educadores paranaenses. Aliás, vale registrar que no final do mês de setembro passado, o governador do Paraná, governador Beto Richa, do PSDB, e outras 5 pessoas, entre elas o secretário de Segurança, deputado federal, o ex-secretário de Segurança, deputado federal Fernando Francischini, do Solidariedade, foram notificados pelo Ministério Público do Paraná por atos de improbidade administrativa, devido aos fatos ocorridos no dia 29 de abril deste ano. Eles estão denunciados. Entre as irregularidades cometidas, o Ministério Público, conforme o Ministério Público, estão excesso de força e gastos indevidos. Eu espero que a justiça seja feita a todos os professores e professoras paranaenses que foram vítimas do Estado, responsável por protegê-los naquele trágico dia 29 de abril, que ficará marcado negativamente na história do Paraná e do Brasil. E assim deve ser. Nós temos que marcar, temos que relembrar, temos que deixar isso de uma forma presente na nossa história, para que nunca mais tenhamos em nosso país ação de tamanha violência e responsabilidade praticada pelo poder público contra os trabalhadores. Às vezes eu ouço críticas ao governo da presidenta Dilma, críticas ao modo como é negociado com os professores que estão em greve nas universidades, nos centros federais. É verdade que a gente tem que negociar, tem que terminar a greve, mas nunca o governo federal, nunca a presidenta Dilma, nunca o presidente Lula, nunca utilizamos a violência. Sempre respeitamos o movimento, sempre procuramos conversar. Nem sempre conseguimos chegar ao melhor ponto, mas jamais
utilizaríamos qualquer ato de violência contra os nossos educadores ou contra qualquer que seja o trabalhador brasileiro. Por isso, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu encerro esse pronunciamento que celebra o Dia dos Professores, lendo uma poesia que me foi enviada e cuja autoria é atribuída à poetisa Conceição Chaves e que dedico a todos os professores e professoras do meu estado do Paraná, querido Paraná, e do Brasil. Ser professor é construir castelos, não só castelos mágicos, belos e grandiosos, mas castelos fortes, com bases firmes, capazes de resistir ao tempo, às tempestades, às guerras e aos conflitos. É ser capaz de enxergar longe, ver além do que se possa imaginar. É sentir e esperar sempre que tudo, embora não seja perfeito, transforma-se em coisas belas, significantes e edificantes. Ser professor é acalentar sonhos, realizar desejos, mostrar caminhos, partilhar alegrias, conviver com as tristezas, transformar planos em realidade. É ver nas entrelinhas, buscar o que está lá no fundo guardado, trancado, acanhado e transformá-lo em grandes conquistas e realizações. O professor semeia e constrói um mundo de magia, beleza, sonhos e conhecimentos. Parabéns a todas as professoras e os professores do Brasil. Parabéns e meu mais profundo respeito e admiração às professoras e professores do meu estado, o estado do Paraná. Vocês são valorosos, não só pela educação e formação que proporcionam, mas pela coragem e defesa de seu trabalho e de seus valores. Muito obrigada, senhor presidente.